Bem-vinda ao podcast da Voz à Tua Alma. Aqui vais encontrar partilhas reais, vulnerabilidade e autenticidade. Um espaço para abrir os teus horizontes, observar os desafios de uma perspectiva diferente e ressignificar situações, trazendo leveza e alegria à tua vida. Eu sou a Thelma Nour e convido-te a abrir o coração e embarcar comigo numa viagem entre sombras e luz, reconexão e transformação. Alô mundo, bem-vindas, bem-vindos ao podcast da Voz à Tua Alma. Este podcast nasceu de uma vontade gigante de colocar a minha voz no mundo desde sempre, desde que me lembro de mim, desde pequena que dançava, cantava e sempre fui muito comunicativa e continuo a acreditar que a nossa voz é sem dúvida alguma a nossa maior arma. E só chegou agora, não por falta de vontade, não por falta de trabalho, mas por falta de conhecimento e porque em mim sempre existiu uma vontade gigante de fazer bem feito as coisas. E ao longo da vida tenho aprendido que mais vale feito do que perfeito. E a verdade é que, se calhar tu que estás desse lado, também já adiaste muitas vezes sonhos teus, porque faltava qualquer coisa, porque se calhar ainda não era a melhor altura, porque não tinhas o melhor micro, a melhor câmara, porque se calhar faltava-te um figurino, faltava qualquer coisa, e a verdade é que vai sempre faltar. Então, se chegaste aqui curiosa ou curioso para perceber o que é isto e vieste com um olhar de crítica, carrega aí no stop e segue a tua vida, porque o meu objetivo de estar aqui é partilhar o meu eu, como vocês podem ver, a Thelma. Simplesmente eu, o meu ser, no meu todo. Isto quer dizer que vai haver dias que eu vou estar assim, tal como estou hoje, de cara lavada, sem qualquer filtro, como vai poder haver outros dias em que eu esteja mais arranjada, se calhar alguns tragam um cabelo de uma cor diferente, uns olhos diferentes, who knows? A verdade é que o objetivo deste podcast, ele é tão mais profundo do que apenas ser mais um podcast. É para todas as pessoas que estão desse lado, que querem realmente conhecer um pouco mais daquilo que é o meu eu, e também eu acredito que quando nós ouvimos alguém, nós espelhamos de alguma forma, e as pessoas que nós ouvimos, as pessoas que nós seguimos, as pessoas que nós de alguma forma estamos próximos, têm conexões connosco. São espelhos da nossa vida de alguma forma. Uns de o nosso eu do passado, outros do nosso eu do futuro, daquilo que nós queremos alcançar. E o da voz à tua alma é isso mesmo. É cada episódio eu poder partilhar um pouco daquilo que foi a minha experiência relativamente a uma situação ou que está a ser, não é? E acima de tudo, poder ser simplesmente eu. Então, como se diz sempre, não é? E outra coisa bem interessante, vocês vão ver, mas ela está a dizer coisas, não, eu não vou editar nada. Porque a vida real não tem edições. Na vida real tu cais, às vezes levantas-te rápido, outras demoras mais tempo. E, e a vida tem-me ensinado mesmo isso, que apesar de nas redes sociais tudo aquilo que tu vês tem sempre uma edição, tudo aquilo que tu vês não foi bem assim. E muitas das vezes foi amplificado para ter mais impacto, outras vezes foi completamente alterado para que tivesse mais visualizações. Então eu estou tão cansada de um mundo onde seguidores e likes falam mais alto do que um abraço, do que um telefonema para alguém que nós precisamos, com um atender rápido e um vir rápido para te acolher de alguma forma. Então eu sou muito do real, eu sou muito do toque, eu sou muito da verdade e da autenticidade. E é interessante. Eu estou a gravar esta primeira edição dia 23 de agosto de 2025. Até a minha voz começa a falhar. Faltam precisamente 2 meses para o meu aniversário. E independentemente da altura em que me estejas a ouvir, seja no dia que eu lancei, seja uns meses ou uns anos depois, desde já eu quero agradecer-te. Porque a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida é o tempo. E ninguém anda para trás. Então, se tu decidiste dar play neste podcast, de dar voz à tua alma, sem saberes muito bem o que é que isto é, porque de alguma forma ressoou contigo, gratidão.
Gratidão por me estares a dar aquilo que é o mais precioso da tua vida, que é o teu tempo. Mesmo sem eu saber. E se queres que eu saiba que me ouviste, envia-me uma mensagem nas minhas redes sociais, no meu site e diz-me alguma coisa, dá-me o teu love back. Porque às vezes nós estamos em situações tão desafiantes na nossa vida e mesmo assim nós ainda estamos a inspirar alguém ou a dar suporte e quem está do outro lado às vezes nem sabe. O objetivo aqui, como eu disse, é eu poder simplesmente ser. Possivelmente vai haver episódios que vão ser só a minha voz, vai haver uns que vão ser gravados em diferentes locais onde eu estiver, vai ser de acordo com o meu sentir, porque a vida já tem tantas obrigatoriedades, não é? Então que possa ser leve, porque leve é uma das minhas palavras. Para ti que chegaste aqui agora, deixa-me apresentar-me. Então, eu sou a Telma Nur. Nur é o meu nome artístico, quer dizer luz em árabe, e há muito tempo que me identifico como tal, tanto que nas minhas redes sociais, os meus e-mails e até a nível da dança, principalmente foi daí que veio o meu nome, não é? Ligação com o mundo árabe, tem sempre o Nur. E no meu subconsciente eu penso sempre Telma Nur, Telma Nur. Então, o meu nome é Telma, mas estou aqui como Telma Nur, porque é aquilo que me representa, é o meu ser num todo, não é só a minha parte artística, não é só a minha parte terapêutica. Se chegaste aqui e não sabes nada sobre mim, deixa-me apresentar-me de uma forma convencional, porque depois a não convencional tu vais ao longo do tempo perceber. Isto porque as pessoas perguntam-nos sempre o que é que estudamos, o que é que fazemos, só que às vezes esquecem-se de o que é que gostamos, o que é que realmente nos representa. E aquilo que eu estudei foi dança, eu sou licenciada em dança, sou pós-graduada em arte-terapia, sou também instrutora de yoga, de meditação, mindfulness, e as terapias holísticas são assim um mundo com o qual eu sempre me identifiquei desde muito cedo, desde que me lembro de mim. Sou muito ligada à parte espiritual, acredito em Deus, acredito no universo, acredito em guias espirituais, dos meus orixás. Então eu acredito que há uma força muito maior e que, independentemente do que cada um lhe chama, que nós possamos ter noção que a espiritualidade nada tem a ver com religião. São coisas bastante distintas. Então eu considero-me um ser muito espiritual e já fiz parte de diferentes religiões. Neste momento estou a cultuar os orixás e guias espirituais e identifico-me com isso, é leve para mim. E relativamente a toda a minha passagem, por muito tempo eu dividi o meu eu enquanto artista e o meu eu terapeuta, porque senti muito julgamento externo de então mas tu danças e és terapeuta, ora estás vestida de branco e estás a fazer retiros, ou estás a dar mentorias, ou estás em programas de bem-estar e de repente estás a dançar num evento, estás um bocadinho mais desnuda e estás numa festa, estás num bar, enfim, e aquilo começou a perturbar-me de alguma forma, então eu dividi as águas. Mas depois eu percebi que eu estava a dividir-me e eu sou um ser inteiro. Então, se tu que estás desse lado e me conheces, se já trabalhaste ou não comigo, se já dancei em alguma festa, tu, algum evento especial, ou até mesmo se já estiveste num retiro meu, é porque me conheces e porque respeitas o meu no todo, não é? Porque a verdade é que as pessoas com as quais nós fazemos algum tipo de trabalho, elas ressoam em nós. Então, se alguém que quer trabalhar comigo de forma terapêutica, mas não se identifica com a minha parte a de artista, então não faz sentido, porque essa parte também é minha. E isto tem sido um processo de autocura muito grande, porque eu digo sempre que para nós podermos dar, não é? De beber, para sermos fontes, também precisamos de fontes. Então, os terapeutas precisam também de apoio, precisam de terapia, precisam de alguém que seja um suporte para eles. E então, eu sempre tive os meus suportes ao longo dos anos, fui adicionando diferentes tipos de terapias, desde a psicoterapia, passando por outros meios não convencionais, não é? Mas a verdade é que todas as ferramentas me auxiliaram, então eu não posso dizer que há uma melhor ou pior, mas nada como tu que estás desse lado, se precisas de apoio, veres o que é que ressoa em ti e começa pela pessoa. A pessoa que está contigo vai fazer toda a diferença, porque muitas das vezes nós dizemos, ai, eu não. Já me aconteceu ter alunas dizerem, eu não gosto de yoga, mas eu comecei a gostar de yoga contigo. Então
a filosofia, a forma de passar a informação de quem está à tua frente tem muito impacto. Claro que se tu vais fazer uma aula com alguém que não te identificas, não vai resultar. E depois é claro que se tu vais fazer uma coisa só porque está na moda e toda a gente está a fazer, menos ainda vai funcionar. Então eu acredito mesmo muito que a parte terapêutica é importante e que todas as pessoas deviam de fazer terapia para se conhecerem. É um investimento, o melhor investimento que podemos fazer em nós, é sem dúvida alguma, algo que fica connosco, não é? Porque tudo o que são bens materiais tu adquires e não levas, estragam-se, perdem. Eu costumo inclusive dizer que para além de investires em ti, as viagens são uma forma de autoconhecimento gigante, porque são um descobrir novas culturas, mas também um mergulhares em ti. Então, isto também mostra um bocadinho a minha forma de estar na vida. Eu vivi em 4 continentes diferentes, eu adoro viajar. Foi a dança que me levou a vários países e também foi a dança que me fez superar tantas batalhas, foi a dança que me tirou de caminhos que não fossem de todos os melhores, não é? A nível da adolescência acontece muito, então eu sempre estive muito ocupada desde que me lembro de mim a dançar, quando alguém ia aquela típica frase que se vê às vezes nas t-shirts do hoje não posso, tenho ensaio. Então eu sinto mesmo que a dança me salvou de caminhos que não eram para mim, de caminhos que talvez fossem os mais certos, porque os meios de onde nós vimos têm muita influência, não é? E hoje eu sou muito grata porque muitas pessoas da minha época acabaram por partir, alguns ficaram presos, outros tiveram filhos e não estão assim tão felizes na vida. Eu sou muito grata por ter tido coragem de ouvir o meu coração, de mais do que ir atrás do que a sociedade diz, do que é a altura de fazer, não é? Porque fazem-nos um cronograma de agora é tempo de estudar, agora é tempo de teres alguém, agora é tempo de casares, depois é tempo de teres filhos, depois uma casa, depois um carro, depois e quando tu vais a ver, tu estás completamente presa a construções da sociedade, que grande parte das pessoas que viveram essas construções até não estão muito felizes, mas que fingem, não é? Porque é o que a sociedade passa. Então, quando tu cortas um bocadinho aquilo que é dito de normal, não é? Quando sais do padrão, fica um pouco estranho para algumas pessoas. E eu tenho sentido isso ao longo da minha vida. Hoje é bastante leve, até porque eu sei o que eu quero, também sei o que não quero, isso também é muito importante e faz muita diferença, não é? Eu gosto de astrologia, sou escorpião, com ascendente em touro e tenho a minha lua em caranguejo, daí a minha sensibilidade às vezes extrema em certas situações. Sou muito emotiva, adoro a natureza, gosto de boa comida, com o ascendente em touro faz todo o sentido. Não é quantidade, é qualidade, eu gosto de sabores, de cores. Daí as viagens pelo mundo e as culturas diferentes ser algo que o meu ser fica super feliz. A minha criança interior, adora dançar, adora movimento, adora convívio e, e eu sinto que me encontro muito na natureza. Sinto mesmo que o mar, as cascatas, as montanhas, o verde, a natureza. A natureza é assim o meu porto de abrigo e foi o meu porto de abrigo durante muito tempo. O yoga foi um momento, foi um momento especial na minha vida quando entrou. Foi um ressignificar muitas coisas. Inclusive perceber, porque eu sempre fui dos treinos de douros, HIIT, e sempre fui de pesos e musculação e de repente umas lesões graves e comecei a perceber que não ia dar para ir por esse caminho, para continuar, então tive que dar um jeito às coisas da melhor forma e então foi muito interessante. O yoga foi um ressignificar da atividade física na minha vida, foi um perceber que nem tudo tem que ser sobre a força, nem tudo tem que doer e, e podemos trabalhar força e flexibilidade de uma forma mais leve. Principalmente nas alturas que tive lesionada, foi sempre a minha base, o meu tapete. Muitas lágrimas no meu tapete, muitas lágrimas. Eu costumo dizer que os meus tapetes sabem muita história, mais do que muitas pessoas. E
Para além disso, continuando assim no contexto, não é? Coisas sobre mim que eu posso revelar agora, porque depois, com o passar dos episódios, a minha alma irá falar de acordo com aquilo que eu sentir e de acordo com aquilo que até algumas pessoas, se calhar tu que estás desse lado, envia-me mensagem, alguma coisa que gostasses de saber, alguma coisa que gostasses que eu falasse especificamente. A nível das terapias não convencionais, das terapias holísticas, aquilo que é assim mais do meu sentir, das inúmeras formações que fiz. Nossa, fiz mesmo muitas, mais de 25 tranquilamente, mas aquilo que tenho estado a utilizar mais e que sempre tive muito contacto, eu sempre gostei muito de cristais, desde que me lembro de mim, cristais, essências, queimar coisas, sempre foi assim muito transmutar para mim. E depois a parte do yoga terapia, comecei a estudar muito sobre yoga terapia, sobre a parte terapêutica de cada postura, a meditação. A meditação foi assim algo muito importante na minha vida. Quando tive com a situação de depressão, de burnout, foi o meditar que me fez sair do fundo do poço, com todas as ajudas que tive, claro que sim, mas o meditar foi muito importante. E a dança é a libertação da minha alma, literalmente. Tenho inclusive uma tatuagem que diz que a vida é uma dança, porque eu acredito mesmo que a vida é uma dança, que cada dia é um passo novo, um desafio. Então é uma dança que vamos construindo ao longo do tempo. E às vezes as pessoas dizem que não sabem dançar, mas mais do que a técnica é tu permitiste mover o teu corpo. Então, se estás desse lado e gostas de dançar, convido-te quando terminares a colocares uma música que gostes e dançares. Se, se gostas, mas achas que não tens muito jeito, faz o mesmo, permite, porque é muito sobre isso. E também o dar voz à tua alma nasce de um espaço de verdade, onde eu me permito simplesmente ser, porque enquanto artista, não é? Nós vestimos peles e certamente já viste fotos minhas, vais-me ver ah, em diferentes fases da minha vida, com diferentes aparências. O meu cabelo de diferentes formas, curto, maioritariamente comprido. Ah, ora morena, ora ruiva, ora loira. E é engraçado que durante um tempo eu tive resistência a mudar a minha imagem. E hoje em dia, depois de ter tido um corte químico, comecei a comprar cabelos, perucas, lentes de contacto e literalmente a assumir que vou numa personagem fazer um espetáculo, fazer uma performance, fazer um show específico, whatever, o que quer que seja, eu vou na personagem. É, é algo que hoje em dia é leve para mim, não tem aquela coisa de tu não és assim. Não, esta é a minha personagem, esta sou eu, estou-me a pagar para eu ser a artista e esta é a artista que vem fazer o trabalho hoje, é a Thelma Nu que vem fazer o trabalho hoje. Então, isso também trouxe leveza ao meu ser, eu perceber que não tem nada de errado. Hoje eu estar aqui sem maquilhagem e amanhã eu estar num show com umas lentes de contacto azuis ou verdes, ou se calhar meias amareladas, e com o cabelo se calhar comprido aos caracóis, preto, ou até pode ser loiro, aquilo que eu sentir. E se me estás a ouvir, observa como é que isto ressoa em ti e permite também tu de vez em quando a vestir várias peles, que se calhar são personagens tuas, não é? Como diria Fernando Pessoa, quem sabe são heterónimos teus e tu não sabes. E está tudo bem. É o permitirmos a ser, a estar e que seja leve. Desde que me lembrava de mim, eu sempre tive as unhas muito compridas, o cabelo muito comprido, pestanas longas, e houve situações da minha vida que me levaram a escassez tão grande que eu tive que fazer escolhas, que havia coisas bem mais importantes e também eu senti que foi um desafio no sentido da vida me mostrar que eu não deixava de ser eu não deixo de ser eu. Não é o meu cabelo que me define, não são as minhas unhas, não são as minhas pestanas, nem sequer é a minha roupa. É mesmo o meu ser, a minha verdade, então foi também um processo doloroso no início e, e hoje em dia eu decidi manter-me ainda de uma forma mais leve,
aprender a lidar com as minhas unhas. Se calhar é normal para quem está desse lado, se calhar para ti é normal, se calhar já tiveste ou tens unhas de gel e pensas, meu Deus, não consigo. Eu também achava que não conseguia e já vão 2 anos. Sem pestanas, ainda por cima as minhas pestanas eu queimei-as na altura que saíram os lifts de pestanas e aquelas coisas, então fiquei assim praticamente sem pestanas. E o meu cabelo há 2 anos atrás, foi 2022, nossa, já vai quase fazer 3 anos, meu Deus. Tive um corte químico em que o meu cabelo era loiro, muito comprido e fiquei com o cabelo todo desfasado, parecia um elástico. Então, ter o cabelo curto, sem corte possível, não dava nem para fazer um coque, eu andava sempre de lenços. Então, às vezes o universo, Deus, o que tu acreditas, os teus guias, o nome que tu lhe dás. Mas o que acontece é que nos dão provas, não é? E, e fica mais leve se tu olhares de uma perspectiva que não seja na revolta, que não seja na raiva. Eu sei que é difícil aceitar. Eu sei que é difícil aceitar. Viram a minha voz? É quando a alma fala, às vezes até a chácara da garganta bichuda, isto dá logo uns sinais. É difícil aceitarmos passar por situações tão desafiantes da nossa vida, é difícil perdermos coisas, perdermos pessoas, é difícil recomeçar do -5, mas não é impossível. E já que tu não podes controlar o que acontece na vida, que pelo menos tu te lembres que tu podes controlar como é que tu lidas com aquilo que te acontece. E isso fez muita diferença. Fez muita diferença na minha vida eu perceber que já que eu não consigo mudar as coisas, já não consigo controlar tudo, porque sempre tive essa coisa de tentar controlar as coisas ao máximo para que esteja tudo, sabem? Aquela coisa de se não correr bem, plano A, plano B. Nunca gostei de ter muitos planos, mas depois eu preferia ter situações, pelo menos ali uns 2, 3 planos para garantir que se aquilo não desse, vamos por este caminho ou por este. Mas depois a vida também me mostrou que às vezes nós temos mesmo que cair para lá na frente, depois nós entendermos o porquê e se não cairmos às vezes em certos momentos, as coisas não mudam. E não é fácil. Seria hipócrita dizer que é assim, aceita. Mas a verdade é que também leva um tempo. Nós precisamos de processar, não é? Tudo aquilo que está a acontecer. E até para aceitar, tu precisas de entender o porquê das coisas, não é? Algumas pessoas querem saber o porquê logo. Mas às vezes nós vamos perceber que quando o porquê vem, ele já nem faz muito sentido nós entendermos. Então a vida ensinou-me a aceitar e, e a manter a minha gratidão acima de tudo, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora estou a gravar este podcast e uma parte de mim está super grata por eu ter mais uma vez transformado a minha dor em dom e estar aqui a gravar este primeiro episódio do meu podcast. Ai meu Deus! A minha criança fica felicíssima, a minha adulta fica uau! Uma parte de mim vem-me dizer, mas isto não está tudo como tu tinhas planeado e vai faltar coisas e não vai ser editado. Mas depois outra parte de mim pensa, estás a fazer? É isto. É preferível feito do que perfeito. É isto. Às vezes esperamos tanto pelo momento certo que depois as coisas acabam por não acontecer. E eu penso hoje nisso de uma forma muito engraçada que se calhar faz sentido para ti, porque eu não utilizei os meus cromos. Sabes aqueles cromos brilhantes, sabes aqueles autocolantes lindos? Eu não utilizei os meus, porque eu estava à espera do momento. Então a vida também me ensinou que as coisas são para agora, é agora que eu tenho que fazer. E por mais que seja muito difícil uma parte de mim aceitar isso, eu já não posso mudar, então se eu não posso mudar o passado, então eu posso fazer diferente agora. E é sobre isso. E em vez de eu ter ficado este tempo todo que estive lesionada na dor, não é? E na vítima, eu chorei. Eu chorei. Tive dias que não deu para fazer mais nada senão chorar. Mas tive outros dias que eu chorei, limpei as lágrimas,
e agarrei em mim e pensei, o que é que eu posso fazer por mim hoje? E foi isso que fiz. E fiquei super contente por ter conseguido, durante o período da lesão que tive no tornozelo. Eu tive uma lesão, foi uma entorse, e nesta entorse eu tive várias micro-roturas do ligamento e tive uma contusão óssea. Um embate tão grande que foi criado, vá lá, uma cápsula em volta do osso, cheia de sangue. Então levou muito mais tempo por isso. O meu osso, a fíbula, foi um pouco para a frente, desviou um pouco, depois o meu joelho também estava aqui já a tentar fazer os possíveis para eu conseguir andar. Enfim, levou mais tempo. E entre tratamentos, injeções, entre tudo aquilo que eu estava a passar, eu decidi que eu ia fazer algo por mim. Estive a trabalhar na Wellness Academy, estou a fazer o rebranding, estou a fazer tudo sozinha, está a ser muito desafiante. Vou falando com algumas pessoas que eu conheço que percebem alguma coisa, mas está a ser desafiante, mas vai sair. E se não sair como eu idealizei, há de sair aquilo que eu dou conta, porque é sobre isso. Estou também a reestruturar, porque eu acredito que os nossos sonhos são aquilo que nos move, e sem dúvida que sou grata por ter vivido estes anos todos do meu sonho da dança, ter feito alguns trabalhos complementares. Quem me conhece sabe que fui militar, inclusive. E não foi pela segurança, foi porque era algo que eu queria, porque o meu pai foi tropa especial. Foi um desafio muito grande na minha vida. Oi? Até dei um pontapé nisto. Foi um desafio muito grande na minha vida, por situações que aconteceram e que algumas delas eu nem sequer posso revelar, porque assim nem sigilo. Mas mexeu muito com o meu ser. As injustiças, eu não lido nada bem com injustiças. O meu arquétipo é governante e criativo, então é assim uma mistura grande. Sempre fui alguém com um espírito líder, e isto faz muita diferença, posso garantir-vos. Relativamente ao Human Design, eu sou geradora, então para quem também percebe um bocadinho, faz entender, não é? Esta minha vontade sempre de fazer mais, de criar mais dos meus sonhos, porque é muita energia, não é? Muitas ideias em mim, muita vontade, e, e foi essa vontade que me fez chegar onde eu cheguei. Foi toda essa vontade, toda essa coragem de recomeçar, de deixar para trás muitas vezes pessoas que eram especiais e que me magoaram, pessoas que me fizeram mal, pessoas que, independentemente de tudo, me fizeram aprender o que eu não quero na minha vida, que também é importante. Sabes o que não queres? Se não sabes, fazes depois uma introspeção sobre isso, porque muda muito. Nós sabemos também o que não queremos, não é só o que nós queremos para a vida, não é? Então, o regressar a Portugal este ano também foi entre muitos desafios interessante. Isto porque depois faço um episódio sobre o grande motivo de eu ter regressado a Portugal. Ter o meu sobrinho aqui é o motivo para o mundo, mas foram muitas coisas que aconteceram pelo meio, que Deus, o universo, os meus guias, os meus orixás fizeram com que eu ficasse aqui pela minha segurança. E sou grata por isso. Sou muito grata por isso. Foi difícil, mas hoje entendo que era necessário. E, e as pessoas que nós nos vamos rodeando também têm muito impacto na nossa vida. Se estás desse lado a ouvir-me e sentes que estás muito sozinha, convido-te a encontrares a tua tribo, a encontrares pessoas que façam sentido para ti. Eu faço parte de comunidades de mulheres. Eu própria tenho a minha comunidade. Agora vamos ter novidades da Wellness Academy e vou voltar com a comunidade da Wellness Academy. Então vamos ter novidades para outubro. Se estás a ouvir este podcast e ainda não é outubro, fica atenta. Se já passou,
Então, manda-me uma mensagem, quem sabe faz sentido para ti fazeres parte desta comunidade. A comunidade do Wellness é uma comunidade de bem-estar para mulheres, em que o grande objetivo aqui é haver um suporte, é pensarmos no bem-estar como um todo, porque bem-estar não é só o corpo físico, não é só o mental, não é só o espiritual, é união, não é? É a união de todas as partes do nosso eu. E na comunidade tu tens sempre acesso a uma aula mensal comigo, vai mudando as temáticas e para além disso tens acesso a uma aula com uma das convidadas da Wellness Academy, uma aula com uma parceira da Wellness Academy e é sempre sobre temáticas diferentes, desde psicólogas, a parte de numerologia, a parte de tantra, astrologia, várias áreas. Então, se por acaso faz algum sentido para ti e gostarias de ter acesso a essa comunidade, onde tem também um grupo privado e secreto, onde nós vamos tendo partilhas e podes inclusive ter partilhas com as mulheres que fazem parte da comunidade. Quem sabe até ter alguém que está próximo de ti e que possam encontrar-se fisicamente, não é? Então, essa para mim é assim uma das coisas mais bonitas das comunidades, é a rede de apoio, o espírito de entreajuda e a conexão, porque é sobre isso que eu acredito. A conexão é mesmo muito importante na nossa vida. Nós conectarmos a uma parte importante da nossa vida que nós começamos a perceber que há uma grande diferença, não é? Se calhar somos ou éramos pessoas mais sociáveis e se calhar a nossa bateria social agora não é tão grande ou vice-versa, não é? Mas há um momento na nossa vida da solitude que ficamos connosco, ao início é estranho, mas depois habituamos-nos. Mas é importante perceber a grande diferença de solitude para solidão, sim. E se por acaso tu te sentes muito sozinha e achas que estás em solitude, mas não te dás com quase ninguém, não falas muito com pessoas, não nada, então atenção, porque aí já não é muito o termo correto, já é mais é caminho da solidão e isso é preocupante, é importante ter cuidado para não entrar em estados depressivos nem de isolamento, porque as nossas baterias sociais no geral estão mais curtas, mas a realidade é que é importante. É importante nós lidarmos com pessoas e que sejam pessoas que nos fazem bem, que nos acrescentam, que nos dão apoio, porque se forem tóxicas, se forem pessoas que estão sempre contigo, mas que acham que és louca, que nada faz sentido, que estão sempre a mandar abaixo todas as tuas ideias, pondera um bocadinho. Porque essa coisa de ser a diferente do grupo a longo prazo é muito exaustivo mesmo. Então acredito que é muito importante termos a nossa tribo. Eu sou muito grata por ter a minha tribo de Soul Sisters, por ter a minha tribo de mulheres, de comunidades das quais eu faço parte e, e inclusive por ter a minha tribo que eu criei de mulheres ao longo destes anos todos de ensino que passaram por mim. Foram já mais de 5.000 alunas que eu tive muito tempo a dar aulas, desde 2005. Hoje estamos em 2025, meu Deus, voa, voa mesmo. E vai fazer 20 anos, né? 20 anos a dar aulas, então eu sinto que é realmente importante nós percebemos o que é que faz sentido manter, o que é que não faz sentido. E se tu estás desse lado, estás numa fase da tua vida em que tu queres mudar, e se calhar toda a gente diz que és doida porque já não tens idade para isso, nunca é tarde. Nunca é tarde. E se é difícil fazer uma mudança, porque às vezes leva tempo e às vezes nós queríamos que fosse mais repentina, então acrescenta as coisas que tu gostas à tua vida e dá voz à tua alma, porque é mesmo sobre isso. Às vezes nós perdemos-nos um pouco no caminho com tanta informação, mas eu acredito mesmo que o facto de eu sempre ter ouvido o meu coração me salvou todas as vezes, literalmente.
O meu convite para hoje, nesta, nesta curta viagem, é para que me deixes aqui sugestões do que é que gostarias de saber dentro daquilo que conheces da minha vida, ah, ou que já ouviste falar de alguma forma, ou gostavas de saber na realidade. Isto porque, se calhar, se me conheces como artista, vês-me só como uma bailarina, se calhar, se me conheces como a professora de yoga ou de meditação, ou alguém que dá os retiros de bem-estar, tens essa ideia mais zen de mim. Se calhar, se me conheceste da altura que eu era militar, não estás nem a entender nada. Ahm, Isto porque todos nós somos uma caixinha de surpresas e as pessoas às vezes avaliam o livro pela capa e a capa não está a mostrar nem um terço de tudo aquilo que nós já vivemos na nossa vida, não é? Portanto, aqui estou eu, sem filtros, sem edições, sem cortes. Se queres continuar a acompanhar-me neste podcast, dá voz à tua alma. Ser muito bem-vinda, ser muito bem-vindo. E se de alguma forma ressoou contigo, partilha, partilha com alguém, com alguma mulher, com alguém que tu achas que vai ser bom, que vai auxiliar, que vai acrescentar. Porque a vida é sobre isso. Se não acrescentar, não vale a pena, não percamos tempo. O tempo é um bem demasiadamente precioso para nós estarmos a desperdiçá-lo. E estou a pensar para o primeiro episódio o que é que poderia dizer mais sobre mim. Estou a viver no Algarve, sou de Lisboa, da margem certa, a margem sul. Muito tempo vivi na margem sul, grande parte da minha vida. E após estar assim uns anos fora, entre várias temporadas, vários países, desde Brasil, Norte da África, Tunísia, 10 temporadas em Marrocos, vários países da Europa onde tive pouco tempo e foram mais espaços de 15 dias. E Dubai também foram só uns meses, Maldivas, a minha viagem de sonho, o meu topo de carreira, assim, a minha cereja no topo do bolo. Então, vários locais e agora que voltei a Portugal sinto que o Algarve é casa. Então estou no Algarve, esta qualidade de vida, este tempo que passa mais lento, o ver o mar todos os dias, o escutar, o sentir a brisa do mar, é algo muito especial para mim. E descobri que tem uma cascata a 40 minutos daqui de casa, então isso também me deixa feliz. Na primavera estava com bastante água. Então sim, sinto que sou de Lisboa, sou da capital, mas a minha alma, nesta fase da minha vida, gosta desta tranquilidade de Algarve, apesar de agora ser agosto e estar assim meio caótico. Mas as horas que eu vou à praia já ninguém está lá. É quando o pessoal está a vir embora, eu estou a ir para ver o pôr do sol, dar um mergulho e voltar para casa. Então, aquilo que posso dizer é que nos próximos episódios vou estar aqui na minha verdade, na minha autenticidade, a falar a cada episódio de diferentes coisas da minha vida e acredito que nas experiências dos outros muitas vezes revemos-nos e aprendemos. Então, se fez sentido para ti, vemo-nos no próximo episódio deste podcast tão mágico. Uma parte de mim está a pensar, meu Deus, quando deres o pause, como é que isto vai ficar? E se não estiver bem, vai assim mesmo. Ai, aqui tu vais ter a oportunidade de conhecer o meu eu nas suas diferentes facetas. Vais perceber que, tal como a Lua tem muitas fases, às vezes penso que não são só 4, garantidamente. Mas sim, vais certamente ver a minha faceta mais zen, a minha faceta dos dias em que saem umas asneiras por aí,
a minha fazenda dos dias em que estou mais sorridente, as outras em que estou mais séria. Então é sobre isso. Grata, grata por estares desse lado, gratidão mesmo por me ouvires e por acompanhares esta nova fase da minha vida neste podcast da voz atual. Então espero por ti no próximo podcast, para também tu, quem sabe, um dia vires dar voz à tua alma aqui comigo. Se por acaso tivesses algum interesse em fazer parte deste podcast da voz à tua alma, envia-me e-mail ou até contacta comigo pelo Instagram. Quem sabe a tua história vai auxiliar outras pessoas a ressignificarem a história delas e a trazer alguma leveza, porque a vida é sobre isso. Possamos auxiliar-nos uns aos outros, escutar o nosso coração e dar voz à nossa alma.